Quando falamos de Paulo Freire, a primeira coisa que quem estuda, conhece sua obra, pensa é no diálogo, de ser muito favorável à troca, contra a questão da educação bancária. Diferente muito do que as pessoas às vezes falam de doutrinação, Paulo Freire não concordava muito com isso. O professor não tá ali para falar o que o aluno deve pensar. É muito sobre uma troca de conhecimentos. Paulo Freire defendia muito a liberdade, a democracia e a justiça social. Ele acreditava que nenhuma pessoa deveria ser marginalizada pela sociedade, que todos deveriam ter os seus direitos básicos garantidos na sua vida. Diferente do que muitos pensam, o lado político do Paulo Freire não foi o que influenciou sua pedagogia, e sim o contrário. A política veio como uma consequência do que ele acreditava dentro da sua pedagogia. Outra questão que era muito defendida por Paulo Freire é a questão da consciência crítica. Diferente do que alguns dizem, Paulo Freire não defendia que as pessoas fossem rebeldes sem causa, que desrespeitassem os professores e a sociedade como um todo. Muito pelo contrário. A ideia é que realmente as pessoas tenham um pensamento crítico quanto à sua realidade e assim que possam buscar a justiça em relação à sua vida. Ou seja, o que Paulo Freire pensava muito era sobre a justiça social contra uma elite egoísta que está sempre lutando para manter o status quo sem pensar nas pessoas que estão em situações miseráveis. Você discorda desses valores? Aí não tem como dialogar. Desculpa, Paulo Freire, mas é meio difícil falar com uma pessoa que discorda que as pessoas deveriam ter o mínimo de direitos na vida. Pensando nessa questão de tentar diminuir um pouco e conscientizar as pessoas em relação à desigualdade, nós temos como exemplo o sistema que o Paulo Freire aplicou para alfabetizar 300 trabalhadores, que aconteceu no período de 45 dias. Esse sistema teve tanto sucesso que foi adotado a nível nacional, deixando claro que o sistema de alfabetização que o Paulo Freire aplicou foi voltado para adultos e não é algo que a gente tem mais a nível nacional. Esse movimento que o Paulo Freire fez, realmente usar a educação como uma das formas de mudar as pessoas, foi tão poderoso que a elite que, estava ali no poder, ela ficou um pouco estremecida, né? Foi um momento que o fantasma do comunismo estava pairando, assustando e não deixava os caras dormirem. A gente precisa pensar, de acordo com a lógica freiriana, que a educação é uma forma de se libertar do medo. E para finalizar com uma citação clássica do Paulo Freire, eu acho que tem muito a ver com a situação que a gente vive, de pessoas que às vezes acabam defendendo alguns ideais que não valorizam a própria realidade. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Então, aqui eu luto e defendo uma educação crítica em prol do diálogo